Parecia que eu estava correndo em uma esteira sem fim. Eu me esforçava, seguia todas as regras, trabalhava duro, mas o ponteiro na minha conta bancária mal se movia. Enquanto isso, via pessoas que claramente não jogavam o jogo de forma justa prosperarem, crescerem rapidamente, como se tivessem descoberto um atalho secreto que eu, na minha ingenuidade, desconhecia. A frustração era um nó constante na garganta. Era como se dissessem: depois dos 30, as pessoas que realmente enriquecem jogam um jogo diferente. Um jogo de poder, estratégia e, sim, uma ambição que muitos chamariam de maquiavélica. Eu cresci ouvindo as mesmas coisas que a maioria das pessoas. Seja honesto, trabalhe duro, seja leal e você será recompensado. Essas eram as mentiras reconfortantes, frases bonitas que te davam uma sensação de segurança, mas que na prática agiam como correntes invisíveis, prendendo você a uma vida de mediocridade financeira. Os ricos, percebi, não ensinam moralidade da pobreza. Eles ensinam a arquitetura do poder, as estruturas que sustentam a verdadeira riqueza. É um despertar filosófico, uma epifania sobre a verdade nua e crua do dinheiro, que me fez questionar tudo o que eu acreditava. Decidi que era hora de desconstruir essas crenças. Havia 7 leis maquiavélicas da riqueza que eu precisava entender e dominar. A filosofia financeira da classe média, com seus conselhos de vá para a escola, trabalhe duro, economize, não era apenas desatualizada, era uma forma de controle social. Um mito. O trabalho árduo, por si só, não levava à riqueza. Eu conhecia muita gente que trabalhava até a exaustão e mal conseguia pagar as contas. A riqueza, a verdadeira riqueza, era construída por alavancagem, por risco calculado e por decisões que a maioria das pessoas consideraria arriscadas demais. O trabalhador troca seu tempo por dinheiro, enquanto o proprietário comanda sistemas, faz com que o tempo de outros e o capital trabalhem para ele. Essa é a diferença fundamental. O engano de economizar dinheiro era outra dessas mentiras reconfortantes. Colocar dinheiro na poupança significava, na verdade, emprestar seu dinheiro ao banco a juros que mal cobriam a inflação. Na prática, você estava perdendo poder de compra a cada ano. Os ricos não acumulam dinheiro em contas de poupança. Eles usam o dinheiro para comprar ativos que geram mais dinheiro ou que se valorizam com o tempo. Eles investem em negócios, imóveis, ações, em coisas que trabalham para eles, em vez de deixar o dinheiro parado, se desvalorizando. Foi um choque perceber que a maioria dos conselhos financeiros que eu recebi a vida inteira eram, na verdade, atalhos para a estagnação, não para a prosperidade. O jogo não era justo, e eu precisava parar de fingir que era. Era hora de aprender as regras reais, as que os ricos usam a seu favor, e parar de me contentar com as velhas e ineficazes verdades. A ilusão de que o sistema financeiro recompensa a honestidade e a lealdade é talvez a mais perigosa de todas. Eu acreditei por muito tempo que se eu fizesse tudo certo, o sucesso viria naturalmente. Que o sistema estava lá para me proteger e me dar uma chance justa. Mas essa é uma narrativa que nos contam para nos manter na linha. O sistema financeiro não está quebrado. Ele foi construído de uma forma muito específica para beneficiar uma pequena parcela da população. Não é um acidente. Os códigos tributários complexos, as brechas legais, o acesso a crédito barato para os ricos, tudo isso não é fruto do acaso. São os caminhos ocultos que eles usam para multiplicar seu capital, enquanto a maioria de nós luta para entender a declaração de imposto de renda. A dívida, por exemplo, é vista pelo senso comum como algo terrível a ser evitado a todo custo. E para a maioria das pessoas, realmente é. Mas para os ricos, a dívida é uma ferramenta poderosa. Eles a usam para adquirir ativos que geram renda, para alavancar seus investimentos, para fazer o dinheiro trabalhar para eles de maneiras que a pessoa comum nem consegue imaginar. Os erros financeiros das massas alimentam o sistema, beneficiando os mais sofisticados, criando um efeito Robin Hood invertido, onde dos pobres se tira para dar aos ricos. Ignorar essa realidade depois dos 30 anos é uma escolha consciente de se render.
É como decidir jogar futebol com as regras do basquete e esperar vencer. Não dá. É preciso parar de esperar que o jogo seja justo e aprender a jogar como ele realmente é. A primeira das leis maquiavélicas da riqueza é: veja com clareza. Rejeite as mentiras reconfortantes. Isso significa enxergar o mundo como ele é, não como gostaríamos que fosse. Maquiavel chamava isso de verdade efetiva. A realidade nua e crua, sem filtros. É preciso rejeitar as narrativas que nos confortam, mas nos mantêm pobres. Quantas vezes ouvi e até disse coisas como: dinheiro não é tudo, ou não sou materialista. Essas são desculpas, mecanismos de defesa. São frases que transformam a falta de habilidade financeira em uma espécie de superioridade moral. É uma forma de auto-engano que nos impede de buscar a verdadeira liberdade. A realidade é que o mercado e a economia não se importam com a sua moralidade. Eles se importam com a resolução de problemas e com o valor agregado. Os ricos veem o mundo sem esse filtro moralizante. Eles observam os fluxos de capital, os incentivos, as oportunidades, sem se prenderem a julgamentos de valor sobre o que deveria ser. Para eles, a riqueza é um sistema de poder. Eles entendem que o dinheiro é uma ferramenta, um meio para um fim, e que o jogo financeiro tem suas próprias regras, muitas delas impiedosas. Não se trata de ser mau, mas de ser eficaz, de ser pragmático, de entender que as regras que foram ensinadas à maioria das pessoas não são as mesmas regras que os ricos usam para construir e manter suas fortunas. É um choque, um tapa na cara, mas é um choque necessário para quem realmente quer mudar de vida. É preciso despir-se das ilusões e encarar a realidade, mesmo que ela seja desconfortável. Somente assim é possível começar a jogar o jogo para vencer. É preciso fazer uma análise rigorosa das próprias crenças, questionar se as ideias que temos sobre dinheiro nos dão poder ou apenas servem como desculpas para não agir. Pense na dívida, por exemplo. A crença de que toda dívida é ruim é uma dessas mentiras reconfortantes. Para a maioria, a dívida amplifica o comportamento sem disciplina, levando a problemas. Mas para um estrategista, ela é uma arma poderosa. Os ricos usam dívidas para comprar ativos que aumentam de valor, enquanto as pessoas comuns as usam para comprar coisas que perdem valor rapidamente, como carros novos ou eletrônicos. Não é necessário ter muito dinheiro para começar, mas sim astúcia para ver as armadilhas e coragem para aproveitar as oportunidades. É preciso explorar as brechas no mercado através de um pensamento estratégico, que a maioria das pessoas nem considera. O processo de aceitação dessa verdade é doloroso. Dói admitir que a situação financeira atual não é apenas culpa do sistema, mas também resultado de um pensamento equivocado, de crenças que nos limitam. As crenças mais caras que carregamos, aquelas que parecem inofensivas ou até virtuosas, podem ser, na verdade, as grades da nossa própria prisão financeira. Mas uma vez que se enxerga a máquina como ela realmente é, sem véus, sem moralizações, é possível deixar de ser vítima e começar a traçar estratégias. A verdade efetiva de Maquiavel se torna a base para entender as regras do jogo e, finalmente, começar a jogar para vencer. Isso nos leva à lei maquiavélica da riqueza número 2. A desigualdade reside no poder, não na renda. A sociedade inteira está obcecada com salários altos e receita. As pessoas sonham em ganhar mais, em ter um aumento, em receber um bônus gordo. Mas focar apenas na renda é coisa de amador. É como olhar apenas para uma pequena parte do tabuleiro de xadrez. A verdadeira fonte de poder financeiro não é o quanto se ganha, mas sim a diferença entre o que se ganha e o que se gasta. Não se trata de poupar dinheiro para tempos difíceis, mas sim de acumular poder, de criar um verdadeiro cofre de guerra financeiro. Imagine um médico que ganha uma fortuna, mas vive em uma mansão enorme, tem carros de luxo, filhos em escolas caríssimas e um estilo de vida que consome cada centavo que ele ganha. Ele tem uma renda altíssima, mas seu poder financeiro pode ser quase nulo, pois não há folga, não há margem. Agora, pense em um eletricista que ganha uma renda moderada, mas vive de forma simples,
sem extravagâncias, e consegue economizar uma parte significativa do seu salário todos os meses. Quem tem mais poder? O eletricista. Ele tem uma lacuna grande entre o que ganha e o que gasta. Essa lacuna é a sua liberdade, a sua capacidade de investir, de assumir riscos calculados, de comprar ativos que geram mais renda. A maioria das pessoas, ao aumentar a renda, simplesmente aumenta os gastos na mesma proporção, ou até mais. É a armadilha da corrida dos ratos, onde se corre cada vez mais rápido, mas fica-se no mesmo lugar. Os ricos não fazem isso. Eles aumentam a lacuna entre a renda e os gastos, mesmo quando a renda cresce. Para eles, não é sobre o que se compra, mas sobre o que se pode comprar com o dinheiro que sobra. Aumentar a renda é importante, sim, mas aumentar essa lacuna é crucial. E isso significa tomar decisões difíceis e muitas vezes desconfortáveis, que a maioria das pessoas evita. É preciso ter o poder da contenção, abrir mão de prazeres imediatos em troca de ganhos futuros muito maiores. A disciplina de aumentar a lacuna é um ato de rebelião contra a cultura do consumo. É uma escolha consciente de não ser escravo das aparências e de construir uma base sólida de poder financeiro. Isso nos leva à terceira lei maquiavélica da riqueza. A virtude é um obstáculo. A crença de que ser bom no sentido tradicional é recompensado financeiramente é uma das maiores ilusões. A moralidade, muitas vezes, serve como uma camisa de força para o sucesso, impedindo que as pessoas façam o que é realmente necessário para prosperar. Imagine um médico que ganha uma fortuna, digamos R$ 500.000 por ano. Ele vive em uma mansão enorme, tem carros de luxo importados. Os filhos estudam nas escolas mais caras e as férias são sempre em destinos exóticos. Seu estilo de vida consome cada centavo que ele ganha, e muitas vezes até mais, com empréstimos para manter o padrão. Ele tem uma renda altíssima, mas seu poder financeiro pode ser quase nulo, pois não há folga, não há margem de manobra para imprevistos ou investimentos. Agora, pense em um eletricista que ganha uma renda moderada, talvez R$ 100.000 por ano. Ele vive em uma casa mais simples, dirige um carro popular, e os filhos estudam em boas escolas públicas ou particulares mais acessíveis. Ele consegue economizar uma parte significativa do seu salário todos os meses, talvez 30% ou 40%. Quem tem mais poder nesse cenário? É o eletricista. Ele tem uma lacuna grande e consistente entre o que ganha e o que gasta. Essa lacuna é a sua liberdade, a sua capacidade de investir em ações, imóveis, ou até mesmo em um negócio próprio. É o seu poder de assumir riscos calculados, de comprar ativos que geram ainda mais renda, criando um ciclo virtuoso de crescimento. Essa lacuna entre receita e despesa é a verdadeira alavanca para a riqueza. Ela permite não só adquirir ativos, mas também investir em si mesmo, em conhecimento, em novas habilidades e em oportunidades que a maioria das pessoas não pode sequer considerar. É o motor que impulsiona a construção de poder financeiro e, consequentemente, a verdadeira riqueza. É o combustível que permite aumentar ainda mais essa lacuna no futuro. O que a maioria das pessoas faz? Elas caem na armadilha. Ao aumentar a renda, digamos, com uma promoção ou um novo emprego, elas simplesmente aumentam os gastos na mesma proporção, ou até mais. Compram um carro maior, uma casa mais cara, roupas de marca, viajam mais. É a infame corrida dos ratos, onde se corre cada vez mais rápido, mas fica-se no mesmo lugar, preso a um estilo de vida que exige uma renda crescente, apenas para ser mantido. O poder financeiro permanece estagnado, ou pior, diminui devido ao aumento das obrigações. A mentalidade dos ricos é diferente. Eles entendem que o foco não é apenas em quanto se ganha, mas em quanto se retém e se investe. Eles aumentam a lacuna entre a renda e os gastos, mesmo quando a renda cresce exponencialmente. Para eles, não é sobre o que se compra para impressionar os outros, mas sobre o que se pode comprar com o dinheiro que sobra, ativos que geram mais dinheiro. A lei maquiavélica da riqueza número 2 em ação é clara. Aumentar a renda é importante, sim, mas aumentar e manter essa lacuna
é crucial para a construção de riqueza duradoura. E isso significa tomar decisões difíceis e muitas vezes desconfortáveis, que a maioria das pessoas evita, porque exigem sacrifício e disciplina. É preciso ter o poder da contenção, a capacidade de dizer não a prazeres imediatos e ao consumo impulsivo, em troca de ganhos futuros muito maiores. A disciplina de aumentar a lacuna é um ato de rebelião contra a cultura do consumo desenfreado e a pressão social para manter as aparências. É uma escolha consciente de não ser escravo das tendências e de construir uma base sólida de poder financeiro. É entender que o verdadeiro luxo não é ter coisas, mas ter tempo e liberdade. Isso nos leva diretamente à terceira lei maquiavélica da riqueza. A virtude é um obstáculo. A crença generalizada de que ser bom no sentido tradicional, ou seja, ser excessivamente ético, gentil ou complacente, é recompensado financeiramente, é uma das maiores ilusões que nos são ensinadas. A moralidade muitas vezes serve como uma camisa de força para o sucesso no mundo dos negócios e das finanças, impedindo que as pessoas façam o que é realmente necessário para prosperar e acumular riqueza. No jogo da riqueza, a bondade excessiva pode ser uma fraqueza explorável. Maquiavel, em sua obra, não se referia à virtude como a conhecemos hoje, cheia de moralidade e bondade. Para ele, virtu era uma combinação de força, astúcia, adaptabilidade e, acima de tudo, a eficácia em alcançar os próprios objetivos. Ser virtuoso no sentido maquiavélico é ser pragmático e estratégico, não necessariamente moral. Significa ter a capacidade de agir com determinação, de se ajustar às circunstâncias e de usar os meios mais eficazes para atingir um fim desejado, mesmo que esses meios não sejam sempre os mais bonzinhos ou agradáveis aos olhos de todos. É sobre ser um jogador eficaz no tabuleiro da vida, não um espectador moralista. O mundo real dos negócios e das finanças não é um conto de fadas, onde a bondade sempre vence, ou onde os mais virtuosos são recompensados com riqueza. Pelo contrário, muitas vezes é um jogo de soma zero, onde o ganho de um pode significar a perda de outro. A ingenuidade de acreditar que a honestidade pura e a gentileza inabalável são os únicos caminhos para o sucesso financeiro pode ser um erro fatal. Aqueles que prosperam são frequentemente os que entendem a natureza implacável do mercado e agem de acordo, sem sentimentalismos excessivos. O perigo da moralidade excessiva é que ela pode levar à hesitação, à perda de oportunidades valiosas e, pior ainda, a ser explorado por aqueles que não compartilham dos mesmos escrúpulos. A bondade, no contexto financeiro, pode ser interpretada como fraqueza, um convite para que outros se aproveitem. Se você hesita em tomar uma decisão difícil que beneficiaria seus negócios, mas que pode afetar negativamente um concorrente, essa hesitação pode custar caro. Enquanto você pondera as implicações morais, outra pessoa, menos preocupada com isso, pode agir e colher os frutos. Existem inúmeros casos de sucesso na história que ilustram essa lei. Pessoas que quebraram regras, desafiaram o status quo ou foram consideradas implacáveis para construir impérios. Pense em figuras como John D. Rockefeller, que construiu a Standard Oil com táticas agressivas, ou Steve Jobs, que era conhecido por sua personalidade exigente e obstinada. Não se trata de ser mau por ser mau, mas de ser eficaz e sem sentimentalismos quando se trata de negócios. É sobre a capacidade de tomar decisões difíceis e impopulares se elas forem estratégicas para o crescimento e a sustentabilidade. A flexibilidade moral é uma característica importante para quem busca a riqueza. Isso não significa ser desonesto ou ilegal, mas sim adaptar-se às circunstâncias, usar a lei a seu favor e explorar brechas que a maioria das pessoas ignora, por apego a um código moral rígido. É entender que as regras do jogo financeiro são complexas e que, muitas vezes, a interpretação e a aplicação dessas regras podem ser tão importantes quanto as próprias regras. Ser prisioneiro de um código moral inflexível pode cegá-lo para oportunidades legítimas de crescimento e alavancagem.
O objetivo não é se tornar um vilão, mas entender que a moralidade, no início da jornada para a riqueza, pode ser um luxo que poucos podem pagar. É preciso focar na construção de poder e só depois de consolidar essa base, decidir como usá-lo. A riqueza não é inerentemente boa ou má, é uma ferramenta. Como toda ferramenta, seu valor e impacto dependem de quem a empunha e com qual propósito. Primeiro, você precisa ter a ferramenta, e só então poderá decidir o que construir com ela. Na prática, a lei maquiavélica da riqueza número 3 nos desafia a identificar onde a virtude tradicional, ou seja, a nossa tendência a ser bom ou complacente, está limitando o nosso potencial financeiro. Isso pode significar ser mais assertivo em negociações, menos propenso a agradar a todos ou mais focado em resultados do que em popularidade. Significa estar disposto a fazer o que é necessário, dentro dos limites legais e éticos, para alcançar o sucesso, mesmo que isso signifique desafiar algumas das nossas crenças mais arraigadas sobre o que é certo ou errado no mundo dos negócios. É uma reavaliação constante das nossas ações e motivações à luz dos nossos objetivos de riqueza. A próxima etapa nessa jornada de entendimento da riqueza nos leva à lei maquiavélica da riqueza número 4. A aparência é tudo. Não importa apenas o que você é, mas, crucialmente, como é percebido pelos outros. No jogo da riqueza, a manipulação da percepção não é um ato de falsidade, mas uma ferramenta estratégica de poder. Os verdadeiramente ricos entendem que a narrativa que constroem sobre si mesmos e seus empreendimentos pode ser tão valiosa quanto os ativos que possuem. A construção da imagem é um processo meticuloso. Os ricos controlam narrativas, criam mitos ao redor de suas figuras e de suas empresas e projetam uma imagem desejada para o mundo. Pense na importância da marca pessoal, na reputação estratégica que é cultivada com cuidado. Não é sobre enganar, mas sobre influenciar a forma como as pessoas veem você e seu valor. O poder da ilusão reside no fato de que as pessoas reagem mais à percepção do que à realidade objetiva. Isso é usado de forma magistral em marketing, em negociações de alto nível e na construção de um status que abre portas e gera oportunidades. Uma imagem de competência e sucesso atrai mais oportunidades do que a realidade da competência sem a devida projeção. A lei maquiavélica da riqueza número 5 nos ensina: nunca faça o trabalho que outros podem fazer. Esta é a essência da alavancagem e da delegação. Pessoas que perseguem a riqueza entendem que seu tempo é o recurso mais valioso. Concentrar-se em tarefas de alto valor, aquelas que só você pode realizar, ou que exigem sua visão estratégica, enquanto delega o restante, é fundamental. A mentalidade do faz-tudo, que tenta controlar cada detalhe e fazer tudo sozinho, é o erro de muitos aspirantes à riqueza. O estrategista, por outro lado, constrói sistemas e equipes que trabalham para ele, multiplicando sua capacidade de produção e impacto. Em seguida, a lei maquiavélica da riqueza número 6. Use a lei a seu favor. As leis e regulamentações não devem ser vistas apenas como restrições, mas como ferramentas poderosas que podem ser empregadas para benefício próprio. Os ricos não apenas seguem a lei, eles a interpretam e a utilizam de forma estratégica. Contratar os melhores advogados e consultores que entendem as nuances do sistema legal e tributário é um investimento, não um custo. Eles encontram brechas e oportunidades que a maioria desconhece. Há uma diferença crucial entre quebrar a lei e usar a lei de forma inteligente e legal para otimizar resultados. O sistema legal é um campo de jogo complexo, e aqueles que o dominam têm uma vantagem considerável. Por fim, a lei maquiavélica da riqueza, número 7. O tempo é o seu maior inimigo e o seu maior aliado. Esta lei encapsula uma dualidade fundamental: a urgência de agir no presente, de tomar decisões e executar planos sem procrastinação, pois o tempo perdido não retorna. Ao mesmo tempo, há a paciência necessária para permitir que os investimentos e as estratégias amadureçam para colher os frutos a longo prazo.
É preciso capitalizar as tendências antes que se tornem mainstream, ter a visão de antecipar movimentos e a disciplina de esperar o momento certo. Em resumo, estas 7 leis maquiavélicas da riqueza não são um manual para a imoralidade, mas um guia pragmático para entender como o jogo da riqueza é realmente jogado. Elas exigem que você veja com clareza, rejeite as mentiras reconfortantes, entenda que o poder reside na lacuna entre o que você ganha e gasta, e que a virtude pode ser um obstáculo se não for bem direcionada. Elas ensinam que a aparência importa, que a alavancagem é essencial e que a lei pode ser uma aliada. Acima de tudo, elas nos lembram que o tempo é um recurso finito, que deve ser usado com sabedoria, com urgência e paciência. O chamado é para parar de esperar que o mundo seja justo e começar a jogar o jogo da riqueza de forma estratégica, com os olhos bem abertos para a realidade.